No Evangelho da Graça de hoje, continuamos no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, a história ali da mulher de Samaria. Jesus foi encontrá-la ali na beira do poço de Jacó. E após Jesus ter dito para ela, olha, chama o seu marido, e ela ter respondido que não tinha marido, e Jesus se mostrar então de maneira muito amigável, mostrar para ela que aquela não era uma situação adequada, com muito carinho, com muito amor, aquela mulher então decide se aprofundar em algumas questões com esse que ela acabara de conhecer, mas que lhe transmitia tanta segurança, tanta autoridade. No versículo 19 diz o seguinte, do Evangelho de João, capítulo 4. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas em a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Esse trecho é um trecho extremamente importante para que a gente possa entender quanto à questão de como viver e adorar a Deus. Aquela mulher traz uma pergunta a Jesus, vendo que ele sabia da vida dela, sem que a conhecesse, dizendo para ela, olha, esse que você está não é seu marido. Então ela diz, olha, eu vejo que você é profeta, você sabe das coisas. E aquela mulher podia ter perguntado qualquer coisa para Jesus, já que você é profeta, né, me fala aí, esse relacionamento agora vai dar certo? Não, já que você é profeta, me fala, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar rica? Eu vou ser bem-sucedida? Tem gente aí que vive procurando, inclusive gasta os seus recursos, querendo saber o futuro, né? Procura astrólogos, gente que vai poder, e que diz ter o poder de ler aí o futuro, para saber essas coisas. Aquela mulher, no entanto, traz uma questão para Jesus, uma questão que trabalhava no seu coração, e é muito interessante, porque uma pessoa que estava em uma situação que os homens julgam inadequada, e de fato estava se relacionando com alguém que não era seu marido, no interior daquela mulher, dentro do seu coração, havia um desejo muito expressivo de adorar a Deus e de agradar a Deus, tanto que a pergunta que ela fala, e a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, que ela traz para Jesus, sendo ele profeta, é a seguinte pergunta, Senhor, vejo que o Senhor é profeta, e os nossos pais adoravam nesse monte, vós, no entanto, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Onde é o lugar? Onde é o lugar que se deve adorar? E aí Jesus vem falar para aquela mulher, dizendo, olha, podes crer-me que hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos
o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha o que Jesus traz para aquela mulher, essa questão, para aquietar a sua alma, aquela sede que ela tinha por dentro. Não é uma sede de água, não é uma sede de H2O, é uma sede de Deus, de ser aceita por Deus e de se relacionar com Deus. E Jesus aqui traz uma questão, uma resposta para aquela dúvida dela, para aquela questão, que é como se fosse uma água para a sede. Ele sacia aquela mulher nesse sentido, porque ela estava em dúvida se seria aceita. E Jesus vem dizer que estava vindo a hora, e já chegou, já havia chegado, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar no monte ou no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, em espírito. Espírito é algo que nós não vemos, portanto é no íntimo, é no interior, e é com sinceridade. Espírito e em verdade é com decisão real no meu coração, desejo real no meu coração de agradar a Deus. E Jesus diz, olha, são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. E é interessante que Jesus aqui usa o plural, como usou com Nicodemos, né? No versículo 22, ele diz para aquela mulher, olha, vós adorais o que não conheceis, os samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus diz isso? Ele estava colocando os judeus acima dos samaritanos em nível de conhecimento? Claro que não. Jesus estava falando aqui da revelação que ele trouxe direto do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E quando ele diz que a salvação vem dos judeus, não é porque vem vem das leis mosaicas, ou dos costumes, ou do próprio templo. É porque Jesus veio do meio do povo judeu. Jesus é o leão da tribo de Judá, que veio como uma promessa dada por Deus, que ele viria desse povo. A salvação viria dos judeus. E aquela mulher se mostra tão entendida nesse aspecto, que ela mesma diz, quando Jesus diz para ela, olha, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher diz, ela estava dentro do assunto, ela diz, olha, eu sei que a salvação vai vir dos judeus, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Sou eu. E nesse ponto chegaram os discípulos e viram aquela conversa ali, Jesus sentado à beira do poço, mais ou menos, não sabemos o horário que era, mas vamos supor que essa conversa aí tenha durado cerca de 1, 2 horas, era então 2 horas da tarde. Eles chegam e já começam a julgar. Neste ponto chegaram e admiraram que ele estivesse falando com a mulher. Todavia ninguém ousou perguntar a Jesus por que ele estava falando com ela. Quanto à mulher, quando ela ouviu tudo isso, ela esqueceu o motivo principal. Ela tinha ido ali com muito custo, porque era necessário buscar água. Ela estava com sede, ela precisava da água para sobreviver. Ela levou o seu cântaro para tirar a água. E tendo ouvido essa resposta de Jesus, quanto à sede maior que era a sede da sua alma, diz o texto que ela esqueceu o seu cântaro. A sede física ficou em segundo plano. Ela esquece o seu cântaro e vai à cidade da qual ela estava fugindo de se encontrar com pessoas. O relacionamento parece que é restaurado, ela já não tem mais vergonha. Ela vai à cidade e diz aos homens, vinde comigo e vede. Encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Onde eu quero chegar nessa mensagem com vocês, qual é a aplicação para a minha vida e para a sua vida? Eu quero dizer para você que a sua maior sede é de Deus. O homem busca tantas coisas que não podem preencher o vazio que há no seu interior. Alguém disse que dentro
coração do ser humano, dentro do ser do ser humano, existe um vazio, um buraco do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. E é verdade. Agostinho dizia que Deus nos criou para si e que o nosso coração só encontra paz quando se encontra em Deus. Nenhuma das outras coisas pode nos preencher. Quando eu encontro, então, Cristo, que é a água da vida, que quem dela bebe jamais vai ter sede novamente, a água viva, as outras coisas ficam em segundo plano. Aquela mulher, em um contexto de extrema vergonha, num contexto de extremo constrangimento, fugindo das pessoas, mas na verdade a sede dela era muito maior. E é por isso que Jesus foi encontrar com ela, porque são essas as pessoas que o Pai procura. O Pai não procura gente de aparência. O Pai procura quem quer de fato encontrá-lo e tem esse desejo no seu íntimo e de verdade no seu coração. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem tanta gente que acha que adorar a Deus, servir a Deus, significa expressar isso de maneira espalhafatosa. Portanto, não é difícil você encontrar gente que usa um determinado tipo de roupa com a finalidade de ser identificado, gente que vive cantando ou assobiando um hino para que as pessoas saibam que ele é cristão, e tem gente até que escolhe Bíblias grandes para que possam ser notadas, a fim de que isso lhe sirva como testemunho. E quero dizer para você que nada disso impressiona a Deus, porque Deus conhece o coração. Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido, ele sabe olhar para um teólogo como Nicodemos e dizer para ele: você tem que nascer de novo. E ele sabe olhar para uma mulher adúltera como a mulher de Samaria, que não tinha nada para se relacionar com Deus, e identificar nela alguém, um verdadeiro adorador, porque são esses que o Pai procura. Para você ser adorador de Deus, precisa que você tenha esse desejo sincero no seu coração, para você ser um verdadeiro adorador. E quando você encontrar com Jesus na sua caminhada, você pode ter certeza, tudo aquilo para você que era importante, que era essencial, vai ser colocado em segundo plano, os seus medos vão ser vencidos, relacionamentos que você talvez não tem mais, porque se encontra assim, arredio, envergonhado, se escondendo, pode ter certeza que a culpa, a amargura, as feridas vão dar lugar à paz, à alegria e o regozijo de conhecer esse Jesus maravilhoso que perdoa e que sacia a sede da nossa alma. Que Deus possa abençoar e que você, meu querido irmão, seja encontrado por Deus como um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade.